Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Só para relembrar, o programa, a entrevista, você pode ver pela televisão ou pelo Facebook na página do SBA. Passam no mesmo horário. E depois você também pode ver no canal do YouTube que eu tenho, que chama Programa Mercado Futuro. Lá fica à sua disposição para ver, rever, passar para os amigos o link, enfim, fica na nuvem, como dizem por aí. Fora isso, eu estou nas principais redes aí, Twitter, Instagram, Facebook. Em todos esses lugares você encontra informações sobre o programa, fotos minhas, do entrevistado. Bom, minha, você deve estar cansado de ver, mas dos entrevistados e por aí. Então, todas as informações nas redes que se utilizam hoje em dia. Bem, esse programa para mim é sempre eu sempre aprendo muito aqui. Acabei de aprender uma coisa aí que eu não sabia, que o amendoim é daqui da região, das Américas, ou da América do Sul, especificamente. Mas não é só da América do Sul, que eu lembrei agora que um presidente dos Estados Unidos, recente, faz alguns anos, era um grande produtor de amendoim, Jimmy Carter. Não sei se o amendoim do Jimmy Carter é igual o do Brasil. Eu sei que hoje eu vou conversar com uma pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, porque saiu um levantamento da safra, acho que 2018-2019, primeiro levantamento da safra paulista, e ela é especialista, estudiosa desse produto do amendoim, que nós vamos falar, que é o assunto que eu adoro. Trata-se da Renata Martins Sampaio, está aqui comigo. Muito obrigado pela sua presença. Então, o que revela aí o novo? É o primeiro levantamento. Vocês fazem quantos levantamentos? Então, são 5 levantamentos anuais. Tá. O primeiro, ele é realizado, em setembro. Uhum. E a intenção de plantio. Então, é a primeira aproximação da safra, da próxima safra. E aí, considerando o plantio das águas, Então, ele é realizado do começo do mês, então a primeira semana de setembro, até mais ou menos a terceira semana de setembro. Isso o levantamento? Isso o levantamento. E a gente está divulgando, então, os números agora, o Instituto de Economia Agrícola. E a previsão é de alta na área plantada, E já uma safra distinta da anterior, porque a safra anterior a gente teve um atraso por conta das chuvas, então um atraso no plantio. Aí acaba também atrasando a colheita e algumas áreas não conseguem nem mais entrar com a cultura, por conta da renovação dos canaviais. E esse ano não, está uma safra um pouco mais dentro do que se espera, Então, o plantio aí já no início de setembro, até meados de setembro, a gente já tinha aí quase 50% da safra já plantada, Então, espera-se uma safra boa, se as condições climáticas, acontecerem dentro do previsto, espera-se uma boa safra. Existe alguma similaridade entre o amendoim e o feijão, por exemplo? O feijão, se chover na colheita, é um desastre. O amendoim também. Se chover na colheita... Ele é debaixo da terra, Ele é debaixo da terra. Ele é uma leguminosa, assim como o feijão, Só que não é aéreo, A vagem é debaixo da terra. E o processo de colheita do amendoim, ele exige um período que a gente chama de cura. Então, Cura. É como se ele estivesse maturando, de curado. Isso. E então, a colheita ela é feita em 2 fases. Uma que chama o invertedor. Então, tira da terra e coloca ele para cima. E nesse momento, ele fica um tempo ali, para depois vir a máquina que vai recolher. Então, não pode chover. Porque se chover, molha, a umidade aumenta. E aí, a questão da aflatoxina, é um problema sério. Um amendoim chuvado, como a gente costuma dizer, ele perde a qualidade, Então é bem parecido com feijão. Sim. Aliás, feijão é leguminosa, amendoim é leguminosa, soja é leguminosa,
Tem muita leguminosa por aí, né? Sim. O amendoim bateu aqui. Ele é usado para alimentação animal, por exemplo, em alguns casos, não? A torta, né? O farelo dele, Farelo. da Que é composto do extração. quê? Então, ele é proteína, né? Ah. Óleo e proteína. Só que em comparação à soja, a soja é mais proteína e menos óleo. O amendoim É mais mais óleo óleo e menos proteína. e menos proteína. Isso em comparação à soja. Então, o farelo é proteico, né? Rico em proteína, assim como o da soja também, depois que se extrai o óleo. Então, vocês estão. Primeiro estimativa, intenção de plantio. Vocês acreditam que vai haver um crescimento da área? Sim, a gente, no levantamento do IEA, né? Então, agora nessa primeiro levantamento, 3% de aumento, 3,5%. Então, seria aí 138 mil hectares. Mas a gente acredita que isso ainda vai, né, recompor os dados no próximo levantamento, que é o de fevereiro, que é o de novembro. Agora em novembro a gente faz um novo levantamento, né? E aí já vem também com a percepção de produtividade, de produção. Então a safra passada nós tivemos um aumento de 15% na produção. Esse ano a gente acha que isso vai ser maior ainda, até pelo contato que a gente tem, né, com a cadeia de produção. A gente acredita que seja algo em torno de 20%, o que daria em torno de 640 mil toneladas a próxima safra, contra aí 530. Só São Paulo isso. Só São Paulo. O levantamento do IEA é só São Paulo, né? Então seria mais ou menos a expectativa que a gente está calculando, né? Como ele é plantado, doutora, nas áreas de cana, né? Ele faz lá uma Isso. dobradinha que você me explicou. É meio previsível, né? Você tem os números da cana. Quer dizer, previsível não é, mas você deve saber mais ou menos quanto vai ser áreas que vão ser renovadas do canavial, né? Então, a gente tem em mente, né, quem trabalha com cana e também acompanha as áreas de renovação, algo em torno de 17% a 20% do canavial, dos canaviais, né, entra em renovação. Mas isso nem sempre é líquido e certo, porque tem vários fatores que interferem em renovar ou não o canavial, né? Primeiro é o custo da renovação. Que é alto. Que é alto. Segundo, o quanto que aquele canavial ainda está produzindo em termos de ATR, né, do açúcar retornável. Então, esse cálculo, ele é um parâmetro para se fazer ou não a renovação. Se o ATR ainda está, né, dando um retorno, acaba não renovando. E o amendoim, ele concorre com a soja nessa renovação. A soja entra também na renovação dos canaviais, né? Porque também é uma leguminosa, porque também fixa o nitrogênio, né? E a soja, ela não tem as características de maturação que o amendoim precisa ter, né? Então, em algumas circunstâncias, ela leva vantagem em relação à sua praticidade de plantio talvez e seja de mais colheita. rústica. E não, Eu sei que ela resiste mais à seca e tal. não é nem relacionado à sua condição de produção. É o intervalo mesmo para entrar com a cana, né? Entendi. Ela é mais tranquilo controlar com a soja em alguns momentos do que com o amendoim. Porque o amendoim, você precisa esperar o tempo certo para maturar. E isso pode demorar 2, 3, 4 dias, né? E você já tem a empreita da cana providenciada, enfim. Mas, por outro lado, o amendoim, ele tem um mercado, né? Um nicho de mercado, um mercado externo, né? Diferente da commodity, que é a soja, né? Ok, nós vamos continuar já já. Agora tem um intervalinho, já rápido. Converso com a pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola, órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, doutora Renata Martins Sampaio. O assunto é o amendoim. Já já eu estou de volta. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu sou o Resch, aqui ao meu lado a doutora Renata Martins Sampaio, pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, IEA.
Então, falando, ela está explicando os detalhes aí da cultura do amendoim, que é, segundo informações da doutora Renata, São Paulo é o maior produtor de amendoim do Brasil. E eu queria, se você puder, me contar um pouco como é que é a questão da produtividade. Eu já entendi que o amendoim, por exemplo, é um pouco mais, digamos, exigente do que a soja para fazer a rotação, né? Ele tem um tempo lá de maturação e tal. E produtividade, como é que funciona isso aqui em São Paulo? Então, a produtividade do amendoim, ela vem crescendo ano a ano, né? O produtor tem se especializado, tem buscado tecnologias, então a gente acompanha uma produtividade alta, crescente, né? Até em comparação à soja, ele ainda tem um espaço para crescer ainda, né? Então, a gente tem áreas, tem regiões em que chega aí a 5, 6 toneladas por hectare, né? E na média geral do estado, considerando todas as áreas, é entre 4, 4,5, né? E algo que há 15 anos atrás era em torno de 2, 2,5, né? Então, é um processo realmente que vem acontecendo no estado e que a cadeia de produção tem investido nisso. Por quê? Porque é o mercado externo que é o foco, né? Então, só me deixar com vontade de não falar do óleo de amendoim. Mas vamos lá. Então, se a gente considerar o grão, né, que é o principal produto exportado e que exige, né, um padrão de qualidade, então a questão da colheita é uma etapa importante, muito importante, por isso o cuidado, né, no final da produção é muito importante. A questão da secagem, que hoje é artificial, né, ela é toda controlada. Então você não pode guardar um amendoim molhado, porque senão vai perder, né, a qualidade. O armazenamento também controlado. Então, quer dizer, uma série de processos e de requisitos para atender esse mercado, né? E também o nacional, porque os produtos à base de amendoim também precisam garantir qualidade, né? Para que o consumidor brasileiro consuma, né? E antigamente a gente sabe que nós passamos por problemas, né? Então hoje os dados, né, até outubro, né, de exportação do grão, a gente já observa aí um aumento em termos de volume em torno de 40% em relação ao ano passado, né? E em termos de valores, algo em relação a uma relação de 20%. Então, o que a gente percebe? Que nós estamos exportando amendoim para um mercado que paga menos. Então, é um mercado que exige menor qualidade. E esse mercado é o mercado russo, né? Hoje é responsável por quase 40% das exportações brasileiras de amendoim, né? De amendoim em grão. E o que a gente tem notado? Que todo esse esforço, né, desde lá do início dos anos 2000, de melhorar as condições, de incluir novas tecnologias, de trazer o amendoim Runner, que é o plantado lá nos Estados Unidos. É o do Jimmy Carter. Sim. É um grandão, né? Isso, são os amendoins que o porte dele é baixo, né, para poder fazer a colheita mecanizada. Então, foi todo aí um esforço, né, e para conquistar o mercado da União Europeia, né, que era o nosso principal destino, né, das exportações do amendoim em grão. E hoje isso está mudando um pouco, né, o principal entreposto, que é a Holanda, hoje responde aí algo em torno de 15%, né, do destino. E tem surgido outros mercados, como a China, como a Rússia, né, também a Argélia e mercados aqui da América Latina, né? Isso para amendoim em grão? Para amendoim em grão. E por que isso também é uma questão que a gente que está na cadeia, né, que lida e tem chamado a atenção?
É a questão da qualidade, quer dizer, um amendoim de melhor qualidade, ele é mais valorizado. Então, o amendoim que vai para o entreposto holandês, ele tem um valor maior do que o que está indo, por exemplo, para a Rússia, né? Só que o padrão de qualidade também é maior, né? E o que tem acontecido? Esse último ano, o amendoim brasileiro, ele tem recebido notificações. É uma central, né, que tem na União Europeia desde a década de 70 que faz o controle de todos os alimentos, né, que chegam, é controle de qualidade. É chamado RASFF, né, essa central, né? Então tem toda uma legislação de quanto pode ter, por exemplo, de aflatoxina, de quanto pode ter de contaminantes, enfim. Para cada produto existem uns critérios. Códex alimentar. Isso tem uma relação, né? E o amendoim brasileiro que vinha tendo menos notificações, né? Nesse último ano aumentou bastante. Então, em 2017 nós tivemos 2 notificações e esse ano foram 8 notificações até agosto, né? Então, é uma questão que a cadeia tem que pensar em trabalhar, isso aqui né? Está fora do padrão. Isso, e principalmente em relação à aflatoxina, né? Então, os níveis acima dos tolerados, né? E isso faz com que o mercado vá enxergando o amendoim brasileiro com certa restrição, né? Então, os negócios também vão ficando mais difíceis, né? Com mais exigências, com mais laudos, enfim, com todo um aparato que acaba custando mais ainda também para você exportar, né? Então, essa é uma questão que esse último ano, tem se colocado, né, para a cadeia de produção do amendoim. No processamento, quando vai para secagem, ou quando vai virar, eu vou falar marca, eu não sei como, a paçoquita, que eu adoro, por exemplo, não elimina a aflatoxina? Então, tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque quando se faz a secagem e se armazena, ele é armazenado com um nível de umidade, porque senão você também perde a qualidade, a crocância. E o que acontece? Muitas vezes o foco da aflatoxina, ele está bem escondidinho. E o sistema de amostragem não consegue pegar. Então, é muito importante, quando se faz a secagem e vai para o armazenamento, ter um sistema de amostragem e de análise bastante rigoroso, para que você pegue o tantinho que está ali e que pode te contaminar um lote todo. Escondidinho, eu gosto de brincar de esconde-esconde. Exatamente. Gente, eu converso com a doutora Renata Martins Sampaio. Ela é pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola. Está nos dando uma aula aqui, é uma delícia falar de amendoim, sobre o mercado de amendoim em São Paulo, principalmente, que é o maior produtor brasileiro desta leguminosa. Sabia que é leguminosa? A minha paçoca de amendoim, coisa boa. Nós voltamos já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, o assunto amendoim, a entrevistada a doutora Renata Martins Sampaio, pesquisadora científica do Instituto de Economia Agrícola. Você falou no último bloco que aumentaram as notificações, ou seja, que o amendoim brasileiro teve algum problema esse ano, que aumentou de 2 para 8, né, notificações, algum problema deve ter havido, seja de clima, seja de armazenagem, enfim. Mas no primeiro bloco me passou a ideia, se eu estiver errado você me corrija, que o amendoim está aumentando a produção, aumentando a área de plantio e tal, porque é um produto que tem um mercado internacional. Nacional eu sei que tem. Internacional, não sei se posso chamar de nicho, ou se é um grande mercado mesmo, é isso? É um nicho, é um mercado pequeno, né? Porque os maiores consumidores de amendoim também são os maiores produtores. Por exemplo, Estados Unidos, que é tradicional, né? É um grande produtor de amendoim.
É um dos principais O produtores Japão não mundial. produz amendoim, porque o japonês adora amendoim, aqueles de coloridinho e tal. Aquilo é Sim, amendoim? é amendoim. Ah, Sim, é um mercado então que importa, assim como a União Europeia, os países da Europa, né, como um todo também importam. Já a Índia, que é um grande consumidor, também é um grande produtor. E a China, outro grande consumidor, é o maior produtor mundial, né, de amendoim. Então, o amendoim ele entra em países, né, ou regiões que consomem, que a culinária, né, tem o amendoim como um produto, né, uma noz, uma castanha que entra nos pratos e que não são produtores. A exemplo dos países europeus, também o Japão, né? E então ele é realmente um mercado pequeno se a gente comparar com as grandes commodities, né? E é também um mercado que a qualidade, né, o tamanho, o formato, as peneiras, né, que classificam, né, cada uma dos lotes, e também a questão da sanidade, né, a questão sanitária, são todas indicadores, né, são todos indicadores de qualidade. Então é diferente de uma commodity, né, que é algo padrão, né. Você tem ideia de quanto vale uma tonelada de amendoim ou uma saca, não sei? Como é que é vendido o amendoim? Em casca, sem casca? Isso, aqui em São Paulo, né, o preço recebido pelo produtor está em torno aí de R$ 45, uma saca do amendoim em casca de 25 quilos, né? Aí depois dele beneficiado, descascado e toda essa classificação de qualidade, ele vai ter vários valores, vamos colocar assim, né? E vai depender muito de como o mercado está se comportando. Porque além do Brasil, que é um produtor com um padrão exportador, a gente tem também a Argentina. A Argentina ocupa mais ou menos um espaço como o brasileiro, né? Só que ainda eles têm um mercado interno menor do que o nosso para consumir o amendoim. Então, a exportação é mais ainda presente para eles do que nós. E esse ano eles tiveram problemas, né, não só com amendoim, mas com outras culturas também. Então, é um ano que, por exemplo, abre espaço para que possa se ocupar esse espaço deixado pela Argentina, né? E também em relação à qualidade, como eles não tiveram uma safra muito boa, a qualidade também não é o que se espera, né? Eles plantam onde o amendoim lá? É só amendoim ou é no meio da soja também? É em Córdoba, né? Eles Tá. têm até uma região, a principal região, eles têm até a indicação geográfica, né? Então, o Mani de Córdoba, que é algo também que o mercado valoriza, né? Então, o amendoim plantado lá, ele tem determinados aminoácidos e vitaminas, enfim, sabores, né? Como se fosse um produto mesmo, um terroir, né? Isso é agregar valor. É agregar valor. O Então, Brasil precisa fazer isso também. precisa, isso é uma questão também colocada, né? Então, eles têm lá o Mani de Córdoba, que é uma indicação geográfica do amendoim argentino, né? Eles trabalharam nisso. Eles também trabalham a questão das emissões, né? Da sustentabilidade. Então, o quanto que se usa de água para se produzir, o quanto que emite, né? Então, são indicadores que o mercado de fora, especialmente o europeu, ele presta atenção, né? E paga por isso. E o Brasil precisa avançar um pouco nisso, né? Trabalhar também essa questão de um produto diferenciado, né? E tem condições para isso, porque já avançou bastante, né, nas técnicas de produção e tudo mais. O Brasil está entre os 5 maiores produtores de amendoim? Sim, exportadores, né, que respondem pelo mercado, está entre os principais. Não, porque é curioso que os argentinos eles são bons para isso. Uma vez me trouxeram aqui uma embalagem, aquelas a vácuo, vazia, limpa, evidentemente, lavada.
de um contrafilé argentino, de um, sei lá, que eles chamam bife de chouriço, o que seja. Você lia o que estava escrito ali na embalagem, nossa, não parecia que você estava comendo um bife. Nos adoráveis pampas argentinos, em harmonia com a natureza. Isso vende para o europeu, né? Sim, sim. Então, ó, nos campos, nos canaviais brasileiros, que fazem dobradinha com amendoim e com a soja. Você tem um amendoim saudável. Existe até uma discussão. A cadeia de amendoim é organizada, isso que eu queria te perguntar. Ela vem se compondo nos últimos anos, não é como eu vou dizer, uma organização de muitos anos, ela vem trabalhando, né? E tem a participação de cooperativas, inclusive cooperativas que trabalham com a cana, né? São cooperativas de cana. Os beneficiadores também estão se especializando, né? E buscando melhorar. E o que acontece também é que, assim, quando um produto ele tem destaque e ele começa a ter uma posição, né, interessante, começam a vir novas pessoas também a trabalhar na cadeia, Claro. né? O que é muito bom, né? Mas o que tem acontecido e o que a gente tem visto é que o produtor de amendoim hoje, ou um beneficiador de amendoim hoje, ele já tem que entrar na produção, né, ou no negócio, vamos por assim, já num patamar técnico que não tem mais espaço para ele aprender. Ele já tem que chegar junto no que aquele que lá atrás aprendeu, né, ao longo do tempo. Então, o que a gente tem observado é que esses que ainda não, precisa trazer, eles têm que estar junto, né, num patamar mais alto, porque o amendoim é brasileiro, né, é paulista. E não é do fulano ou do ciclano, embora tenha essa negociação entre os fornecedores, né? Mas a ideia do país e do estado realmente ela prevalece, né? Nas regiões que compram. Então é muito importante que a cadeia como um todo se organize e se preserve a si mesmo, né? Todos vão ganhar. Se tudo correr bem, se tudo der certo, né? Embora você possa pensar, são concorrentes, né? Claro, são concorrentes, mas concorrem no mesmo negócio. Então, se tudo correr bem, todos vão ganhar. Bom, nosso tempo acabou. Eu me poupei, olha, eu me controlei, mas não falamos do maravilhoso óleo de amendoim e agora não dá tempo. Ficará para o ano que vem, porque a doutora Renata, ela não vem muito aqui. Ela acho que veio ano passado. Acho que e sim. Agora está vindo esse ano. Agora eu vou te dar uma folga até o ano que vem, né? Tá certo. Muito obrigado, mais um belíssimo agradeço. programa, adorei. E depois vai ter a segunda, a terceira estimativa. Se estiver mais perto, a gente vai atualizando os dados. Isso. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Gente, Até. segunda a sexta, Mercado Futuro na sua tela. Até o próximo programa. Tchau, tchau.